Este sábado é santificado ao Senhor, quando os homens, tendo devidamente preparado seu coração e de antemão ordenado seus negócios ordinários, não só guardam durante todo o dia um santo descanso das suas obras, palavras e pensamentos a respeito de seus empregos seculares e de suas recreações, mas também ocupam todo o tempo em exercícios públicos e particulares de culto e nos deveres de necessidade e de misericórdia. Os mandamentos do Senhor não são para nós pesarosos, eles são deleitáveis. Quando você vê o Salmo 119, você vai ver um crente deleitando-se no preceito do Senhor, amando a lei de Deus. Ele diz: olha, de todas as coisas, o que eu mais desejo é a tua lei. Ela é mais preciosa do que ouro refinado, do que ouro mais puro. E quando nós vamos para este mandamento específico, o grande erro é que algumas pessoas começam a ver como uma coisa cheia de regras e como cheia de normas. Embora, claro, tenha, como todo mandamento, ele tem um aspecto negativo, né? Lembra? E todos os outros mandamentos vão começar: não farás isso, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não matarás. Embora ele comece de uma maneira negativa, mas por trás sempre tem o lado positivo. Onde há uma proibição, sempre há o quê? Um dever. Onde Deus proíbe algo, é porque, do outro lado, ele quer que haja o que deve ter no nosso coração, o quê? O deleite, o prazer. Em não fazer, não é fazer por não fazer. Eu sempre ouço de alguns: eu criei meu filho no Evangelho. Mas sabe para eles o que era criar filho no Evangelho? Trazer para a igreja. E trazer debaixo de pressão. E às vezes trazer até debaixo de compensação. Se você for para a igreja, eu vou deixar você fazer isso. Se for para a igreja, eu vou deixar você fazer aquilo. Se eles verem desta maneira, eles nunca vão ter deleite na sua remissão de Deus. Eu não tenho recreação, não tenho... Esse dia me tolhiu o prazer, digamos assim. Se você for ver deste aspecto, você vai ver de uma maneira que, de fato, esse dia ele é enfadonho. Porque você vai ver algo que está lhe proibindo. Mas se você for ver do outro lado, este é o dia que eu tenho para ter deleite no meu Senhor. Este é o dia que Ele me chama e separa meu dia para que eu tenha comunhão com Ele, para que eu tenha o maior proveito de um relacionamento com Ele. Um dia separado para Ele, para mim. Que coisa! A feira da alma. Em que sentido? De a gente fazer provisão para a nossa alma, e a gente ter esse dia para fazer a provisão espiritual para a nossa alma. É isso que você faz numa feira. Você vai lá fazer provisão para o seu corpo físico. Você tem um dia, né? A gente tira, normalmente, antigamente, não, hoje como tudo é supermercado, mas antigamente quem morava no interior tinha um dia da feira, né? Quem mora no interior, pelo menos, principalmente no Nordeste, né? Tem um dia que é o dia da feira, né? Normalmente é sábado ou sexta-feira. Aí todo mundo vai lá, as pessoas vêm do interior trazendo o que elas produzem, e todo mundo vai lá comprar, armazenar alimento para o decorrer de toda a semana. É o dia da feira, fazer provisão para o corpo físico. Mas logo em seguida é este dia. Este é o dia para a provisão espiritual, para a alma. Por que então nós temos esta troca? Por que não mais o sétimo e o primeiro dia? Porque nós cristãos cultuamos a Deus no domingo, no primeiro dia da semana, e não mais no sétimo dia. Porque há uma mudança aqui no dia. E essa mudança ela tem um referencial. Qual é o referencial? Se na antiga dispensação o referencial era a criação, no Novo Testamento nós vamos ver que os cristãos não mais reúnem-se no sétimo dia, mas eles passam a reunir-se no primeiro dia e tendo referencial agora o quê? A redenção, a obra de Cristo. Cristo concluiu toda a sua obra redentiva ao ressuscitar. E ele ressuscita no que dia? No primeiro dia da semana. E é por isso que ele é chamado Dia do Senhor. Essa terminologia ela não é usada no Antigo Testamento. Ela passa a ser usada no Novo Testamento. E aí significa dizer que o dia do Senhor para os cristãos era o dia de quê? E Cristo ressuscitou. É o dia da conclusão de
toda a obra da redenção. Mas não é um dia ocioso, não é um dia que nós não fazemos nada. Então significa dizer, olha, esse é o dia que nós vamos passar o dia todo numa rede, deitado, é para descansar. O descansar é as nossas atividades ilícitas, nós fazemos ou fizemos nas 6 dias, nós deixamos elas, e entenda bem, deixar não é apenas não fazer. E aí a confissão ela é bem clara nisso. Você pode, lembra que eu falei domingo, você pode não fazer, mas você está pensando aqui no que ainda está, o que deixou de fazer, e a mente está nos 6 dias de trabalho. Então esse é o dia separado para quê? Primeiramente para o culto. É o dia, meus irmãos, separado para o culto público. E é o dia que podemos dizer separado para exercícios, atividades de uma natureza espiritual. O que devemos fazer? Nos programar, nos guardar de tal maneira que todas as nossas atividades possam ser feitas e esse dia seja o mais deleitável possível. Orar mais, ler mais a Escritura, não é nosso dia. Saiba disso, esse não é meu dia. O texto lá e aí, tanto na lei moral quanto na compreensão que nós temos do Novo Testamento, esse é o dia do Senhor. É para o Senhor, é dele, não é meu, não é seu, não é mais para as minhas atividades pessoais, é para minhas atividades relacionadas nesta comunhão, nesta relação com Deus. Por isso que ela é prazerosa. Se você estiver viajando, vá numa igreja, cultue ao Senhor Deus, não tem uma igreja, cultue junto com sua família, né? Adore o Senhor Deus, mas não deixe ou não faça deste dia um dia que, como que diz, eu estou de férias, esse dia não é mais prescrito para mim. Sempre tenha isso. E entenda, eu não estou fazendo isso aqui de uma maneira legalista, é prazerosa, né? Você está viajando, você vai numa igreja, conhece outros irmãos, edificado pela pregação, você conhece uma parte do corpo de Cristo, você cultua junto com eles, e você está reafirmando para você e para os seus filhos que esse dia é um dia precioso para nós. Mas esse é um dia que nós temos também, meus irmãos, para o que nós chamamos obras de misericórdia. Esse é o dia separado para obras de misericórdia. E é por isso que os fariseus tiveram sérios problemas com o Senhor Jesus Cristo. É por isso que o Senhor Jesus vai curar no sábado, né? E eles vão dizer: você está quebrando o sábado, você está pecando. E ele vai dizer: não, eu estou fazendo o bem, esse é o dia para fazer o bem ao próximo. Imagine, a gente não tem quase tempo, né? E aí você precisa visitar alguém que está doente, um irmão que está doente. Aí você diz: poxa, eu não tive tempo, o irmão está doente, precisando. Esse é o dia, vá lá, vá visitar, vá orar, né? Prepare talvez para alguns que possam estar doentes, prepare antes uma refeição leve. Esse é o dia para evangelizar. Não é que a gente não evangeliza no outro dia, mas talvez você tenha em mente alguém que você gostaria de ter mais tempo para compartilhar o evangelho. Faça isso. Sei, os irmãos, alguns talvez não venham aqui pela principal, mas tem um açougue que eu acho que ele só faz promoção no dia do Senhor. Gente, é uma fila imensa naquele açougue. Eu disse: que tristeza, tristeza. Não guardam esse dia. Eles provocam isso justamente para que as pessoas quebrem o mandamento do Senhor. E eu não devo contribuir para que alguém quebre o mandamento do Senhor. Eu não devo contribuir para alguém que venha fazer aquilo que não agrada a Deus. É claro que isso tem suas exceções, como nós já tratamos, mas sempre esse é o sentimento de tristeza, de pesar por ver as pessoas quebrando o mandamento do Senhor, não honrando a Deus, não amando a Deus. Avalie, né? Porque pode ser que você, no céu, as conversas são santas, a comunhão é santa, Cristo é o deleite da alma do crente no céu, como é também na terra. Mas se ele não é, ele não usa isto aqui como referencial, isso pode ser de uma maneira, como podemos dizer, um parâmetro, um balizador para a minha vida, dizer: olha, eu não estou bem, eu não estou bem espiritualmente. Mas por que que o pai, a mãe e os meus coleguinhas, esse é o dia que eles vão para a praia, para a piscina,
Aí a gente diz: "Olha, o nosso dia de piscina foi ontem, o nosso dia de lazer foi ontem, ou foi outro dia", e eles e nós vamos para a igreja e eles não. Por que que eles aproveitam de outra maneira? É nessas horas que nós vamos, digamos assim, evangelizando nossos filhos. Olha o que Cristo fez por nós, Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós, pecadores indignos, nós merecíamos a condenação, a justiça de Deus estava sobre nós. E aí você vai dizer: "Sabe o que iria acontecer com papai e mamãe? Eles iam para o inferno, porque papai e mamãe não amavam a Deus. E a ira de Deus estava sobre nós, e nós iríamos, se morrêssemos, iria para o inferno. E se tivéssemos você e não tivéssemos numa relação pactual, todos nós iríamos para o inferno, e Deus seria justo". Olha o que Deus fez. Deus nos chamou, Deus se revelou a nós. Cristo morreu pelos nossos pecados lá na cruz, e o primeiro dia ele ressuscitou. Isso é o que nós aguardamos, ó Senhor, quando nós estaremos para sempre na tua presença. Aqui nós cultuamos o Senhor pela fé, aqui nós olhamos pela fé todas as coisas, mas um dia nós estaremos numa perfeita comunhão com o Senhor, deleitável, prazerosa, onde nós teremos, Senhor Deus, a nossa plena felicidade.